A gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, sobretudo recentemente, com as séries que começam muito bem, né? Não só séries de Star Wars, não só séries da Disney, mas séries de forma geral. Tem acontecido muito isso de séries que partem de uma premissa interessante, sobretudo quando vão ter outras temporadas, vão meio que no final se degringolando só pra se estender mais, só pra puxar para uma segunda temporada. Digo isso porque eu gostei muito dos 2 primeiros episódios de The Acolyte, não entendo o porquê da repercussão negativa entre os fãs, não sei até que ponto são os fãs de Star Wars fazendo o que eles fazem muito ultimamente, ou se o pessoal realmente não tá gostando da série, mas de forma geral eu tô gostando bastante desses 2 episódios, que ainda assim são 2 episódios bastante introdutórios. E eu acho interessante que Star Wars, enquanto não determina pra onde vai, pra frente, digamos assim, né, com novos filmes, que é sempre como avança pra frente essa mitologia por meio dos filmes primeiramente, então até tem um filme pra sair mais pra frente e tudo mais, mas nada muito definido ainda. Enquanto não anda pra frente, é interessante olhar pra trás, construir a partir do passado, porque Star Wars é isso, Star Wars nunca vai deixar de ter séries, Star Wars sempre vai estar ampliando a mitologia, ampliando com mais personagens, com mais conceitos, com mais tudo nessa galáxia, né? E esse retorno pra Alta República é um retorno interessante, assim, um olhar pro passado interessante, já que nesse novo cânone, digamos assim, a gente tem muito pouco do passado até esse começo de construção da Nova República. Eu conheço razoavelmente assim a Nova República, eu li o Luz Jedi e tô lendo esse daqui, o Ascensão da Tempestade, tive que parar há um tempo por causa do curso, por causa de tudo que tá rolando, e não deu tempo de continuar, mas consegui ler também todas as HQs dessa primeira geração, já tá na segunda fase da Alta República, se eu não me engano, ou já começou a terceira fase, não tô conseguindo acompanhar regularmente, mas tenho por base, entendo o que funciona, e aqui a gente vai ter em The Acolyte se passando mais ou menos 100 anos ali antes do episódio 1, então já é um pouco mais pra frente, né? A Alta República que a gente conhece começa bem mais pra trás e vai avançando durante vários anos com vários personagens, tendo aqui em mente, acima de tudo, que é um período de dominância dos Jedi, talvez não tanto nesse momento como no começo dos livros da Alta República, mas é um momento de controle muito grande dos Jedi, em algum sentido, de muito poder, de muita sabedoria, andando lado a lado com essa república para se expandir para novos lugares da galáxia, levar a luz para todos os lugares e coisas do tipo. Mas claro, a graça nunca vai ser a gente olhar para esses personagens sublimes, perfeitos e a partir daí ficar observando esses personagens. Não tem graça, tem que ter conflito e é muito de quando se constrói esse período de muito poder do Jedi, assim como foi as prequels, é também para denunciar muitos dos problemas que esse poder traz, essa não percepção de muitas questões, por mais que aqui a gente veja os Jedi de forma geral agindo de uma forma muito mais sábia, pelo menos por enquanto. Eu acho interessante como a série ela vai fazer algo que é partir de uma premissa muito básica, digamos assim, né? E até revelar esse primeiro segredo muito rapidamente, né? Poderia se estender por mais tempo e acho que ainda bem que não faz isso, mas poderia se estender por mais tempo, achando que é a Osha e não a May que tá matando os Jedi, né? O que matou a Indira. Aqui, por sinal, a Carrie Ann Moss, muita gente ficou empolgada, inclusive eu, com os trailers, e ela, logo de cara, ela já morre na série. Mas poderia se estender por muito mais tempo essa investigação de se é realmente ela que está matando o Jedi, e rapidamente a gente percebe que não. Rapidamente isso já se revela e mostra que, na verdade, provavelmente o grande segredo é quem é o mestre da May, né? Essa pessoa que aparentemente nem ela sabe direito quem é. É interessante isso porque a gente tem que pensar que é um período onde os Siths, na concepção do Jedi, os Siths já não existem mais, né? A gente lembra lá no episódio 1 como eles olham e falam assim, os Siths estão de volta, a gente achou que eles estavam extintos, porque a gente tem no passado todo o lance dos Siths
terem dominado a galáxia e se perdido pro próprio controle deles, pro próprio poder deles, né, entre eles em muitos sentidos, até os Jedi terem retomado, e aí se cria a regra de 2, mas os Sith ficam nas sombras, né? Então aqui a ideia de um acólito, o acólito Sith, ele não é um Sith exatamente, né? Ele é como se fosse um assassino, ele é como se fosse a Ventress, pra quem assistiu Clone Wars, né? Muitas vezes o mestre ou o aprendiz Sith, o que ele faz vai ser contratar um assassino, contratar um acólito e para tentar, por exemplo, matar o seu mestre, caso mate o seu mestre, o aprendiz vira mestre e o acólito vira aprendiz. O mestre muitas vezes vai testar o seu aprendiz por meio também de um acólito. Caso o aprendiz morra, o acólito assume seu lugar, né? Esse lance dos Siths estarem constantemente mestre e aprendiz se matando, se duelando, disputando por esse poder acima de tudo. Então eu acho interessante como parte dessa premissa simples, parte dessa ideia aqui até não muito compreensível, até o momento a gente não tem, por exemplo, um sabre de luz na mão da Mei aqui, né? E isso eu acho que a série faz muito bem. As cenas de ação aqui são muito boas justamente pelas armas que ela usa em algum sentido, que a gente vai fugir daquele tipo de duelo, daquele tipo de filmar cenas de ação de Star Wars que a gente tá muito acostumado. Aqui a gente vai ter muito de uma movimentação, sobretudo dos Jedi tentando se proteger e não atacar de alguma forma, enquanto ela vai partir para ataques um pouco mais agressivos e tudo mais, mas se usando ou dos próprios punhos, dos pés e das facas, coisas do tipo. A gente vai ter aqui uma aproximação muito grande com o fazer de cinema de ação da Ásia. Sobretudo o Xia aqui, né, vai estar muito presente nessas movimentações, né, então é quase um balé que vai rolar ali, o que faz muito sentido, né, o Xia é esse Kung Fu que as pessoas voam, de movimentos muito vistosos e tudo mais, e aqui faz muito sentido a partir do momento que a força justificaria muito, né, dessas movimentações, muito dessa forma de agir, desse poder de poder fazer coisas sobre-humanas, digamos assim. Então a gente vai ter, sobretudo, duas cenas de ação, né, ali a cena que abre, praticamente a sequência que abre a série da Mei contra a Indira e depois ela lutando contra o Sol no segundo episódio. Eu gosto muito das duas, sobretudo da primeira ali, da cantina e tudo mais. Lembra até um pouco, né, Matrix, ainda mais quando a gente vê a Carrie-Anne Moss ali, a Trinity, lutando justamente porque as irmãs Wachowski também, quando elas constroem toda a encenação de Matrix, das cenas de ação, elas se inspiram e contratam até um diretor de dublês, né, um coreógrafo, que vem justamente do Wuxia, e aqui se apropria bastante disso nesses dois primeiros episódios. Vamos ver se isso permanece na série a partir do momento que mais pra frente a gente provavelmente terá mais duelos de sabre de luz, a gente vai ter novos personagens aparecendo. Isso é muito comum, né, na Alta República, justamente porque a gente tem muitos Jedi, e aqui a gente vai ver bastante disso. Gosto como esse primeiro segredo se revela enquanto outros vão ficando meio que ainda no ar, né, o Mestre Torbin que se mata ali depois de muitos anos de voto de silêncio. Então é uma série que ela se passa no passado e ela fala muito sobre o próprio passado, né, o Sol falando sobre ter que não ser uma nostalgia ou coisa do tipo, mas ter que aprender com o passado para não cometer os mesmos erros, né, algo que converse muito daqui, vai conversar justamente com a trilogia prequel, justamente com aquele momento que os Jedi ficam muito arrogantes e não conseguem enxergar nada. Mas é interessante perceber que ao mesmo tempo que aqui a gente vai ter esse momento de luz, esse momento na galáxia que é muito dominante e tudo mais, ainda assim a gente vai ter as mesmas questões em algum sentido com a trilogia prequel aparecendo, ainda que de forma menor, digamos assim. Então, quando a Vernestra fala ali pro Sol no primeiro episódio que não pode vazar essa informação, né, tem que ter discrição sobre essa informação, porque se vazar o que uma antiga Padawan matou um mestre Jedi, isso vai pegar muito mal pros Jedi. Então, a gente vê como a todo instante os Jedi, eles ainda assim estão lidando com a própria imagem, eles ainda assim estão lidando com política, ainda assim eles estão lidando com a República, né? Eles não estão alheios a isso, então eles têm que agir muitas vezes
meio que dentro da própria ordem, né? E o próprio lance de vazar, e o próprio lance de agora a gente ter uma acólita, né? A gente ter até algo que os Jedi não sabiam que ela estava viva, e coisa do tipo, um possível mestre Sith. Isso daí é o tipo de coisa que eles também vão tentar a todo custo abafar aqui, digamos assim. Então, 2 episódios ainda bastante introdutórios da série, mas que eu acho bem interessantes, né? Eu vou cobrir aqui, como eu sempre faço com a série de Star Wars, semanalmente com vocês. Não sei exatamente se eu vou conseguir fazer, geralmente eu fazia nas terças-feiras, né? Assistia episódio, gravava e já postava o mais rápido possível. Eu tô cobrindo virtualmente, né? Em formato online, o Festival de Tribeca nas 2 próximas semanas, então pelo menos nas 2 próximas semanas eu não sei se eu conseguirei lançar vídeos nas terças, mas se não, quarta de manhã eu faço vídeos pra vocês, pra quem gosta também de série. The Boys, eu não tô muito engajado em The Boys, principalmente depois da 3ª temporada, mas vai lançar quarta, eu vou fazer também episódios semanais que eu sei que vocês gostam. Eu tô um bom tempo sem falar de séries aqui no canal, né, sem fazer esses comentários semanais, né, não é uma crítica, não é um review, não é nada, são apenas alguns comentários sobre os episódios. Eu não faço isso, se eu não me engano, desde a Ahsoka, né, já faz um bom tempo que eu não falo com vocês sobre séries, e é interessante às vezes, né, pra dar uma quebrada, já que a gente faz muitas e muitas críticas de cinema, acima de tudo. Mas é isso, eu acho 2 episódios, comentem se tem mais coisas que vocês querem conversar. Acho que muito desses comentários é justamente, né, desses vídeos que eu faço é justamente pra gente poder trocar essa ideia. Acho muito interessante esse olhar pro passado de Star Wars, fico bastante empolgado, porque é até uma forma de poder se criar mais em cima, né, de trazer novos mundos, de trazer novos conceitos, novos personagens, alguns personagens que podem até permanecer por mais tempo, né? No caso aqui a gente tem o Wookiee, que vive muitos e muitos anos, então a gente não sabe por quanto tempo ele sobrevive. Depois, na Alta República, a gente já tem o Mestre Yoda como um grão-mestre Jedi e coisas do tipo, né? Não sei, eu não lembro se ele tá no trailer, mas eu acho que não sei se o Yoda vai aparecer nessa série ou não, mas enfim, acho que isso menos importa. Eu gosto de como eles olham pro passado, eles começam a construir no live action, né, aqui, né, começam, porque já tem muito material em livros e HQs e tudo mais, mas o live action é onde vai atingir mais pessoas e onde eles vão construir o que é primordial, digamos assim, o que vai ser mais relevante em algum sentido, porque eles sabem que o público vai ser muito maior a partir disso. Então eu gosto de como eles partem de uma premissa muito simples, de algo muito pequeno, entre aspas, de um conflito muito pequeno, e a partir disso eles começam a construir uma nova mitologia, né, ou engrandecer essa mitologia existente olhando para o passado. E acho que para quem quiser conhecer mais da Alta República, já tem muita coisa traduzida para o português, né, muita HQ, para quem gosta de HQ na Panini, dá pra achar na Amazon também, os livros dá pra achar na Amazon também tranquilamente. Então eu acho uma era muito interessante, eu queria ter tempo de consumir mais dela, porque eu tava gostando bastante. Vou ver se eu retomo em algum momento. Então por hoje é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dos 2 primeiros episódios, se vocês estão gostando, se vocês estão empolgados, e se ficarem empolgados com séries de Star Wars, é sempre meio preocupante ou não. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Por hoje é isso e corta.